Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui novamente para a proclamação do Santo Evangelho. Meu nome é Silvana, sou da comunidade Santo Antônio, paróquia Santo Eugênio de Mazenó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 28, sexta-feira, iremos proclamar o Santo Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de seus frutos. E os discípulos escutavam o que Jesus disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. Ensinava o povo dizendo: não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram a figueira, que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que o já recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho, Jesus nos fala do templo de Jerusalém e da figueira. Os dois não frutificaram. A figueira com muitas folhas bonita, mas sem um fruto. O templo de Jerusalém cheio de vendedores e compradores. Não havia frutos ali, havia somente comércio. Eles utilizavam o templo como comércio, não um lugar de casa de Deus. Por isso dá para compreender porque Jesus chegou quebrando tudo. Antes disso, ele já tinha observado, já tinha prestado atenção em tudo o que estava de errado. E quem estava ali estava acostumado com aquilo. Ali virou um instrumento de exploração para os seus fiéis, ao invés de ser uma casa de oração. Ao invés
dos sacerdotes e dos mestres da lei trazer o povo para a oração, que era a missão de Israel, trazer seu povo para Deus? Não. Eles queriam matar Jesus, estavam procurando matar Jesus, ao invés de aceitar o que Jesus está falando, porque a casa não era mais uma casa de oração, em si, uma casa de comércio. Eles só queriam saber do que eles ganhavam ali, o que era de melhor para o bolso deles. Então, Jesus, o que pede aos seus discípulos? Tende fé em Deus. O que você pedirdes em oração, você receberá. Se você não tiver dúvida no seu coração, tudo que você pedir a Deus em oração, você receberá. Aqui ele diz, se você estiver rezando, perdoe a quem alguém que está no seu coração, que você está magoado. Porque o vosso Pai no céu vai perdoar os vossos pecados, né? É como aquele ditado, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, quando estivermos orando, vamos pedir a Deus força para que a gente queira estar no templo de Jesus, para nos fortalecer com a oração e com o perdão. Nós necessitamos muito disso. E nesse mês de Maria, vamos, como todos, rezar para as mães que faleceram e as nossas mães que estão em casa, pedindo a Deus para dar forças a ela e a nós, para continuarmos no caminho que Jesus nos pediu, de oração, doação, caridade, jejum. Vamos tentar nos fortalecer neste meio. Temos tantos irmãos aí necessitando, não só de um prato de comida, mas de um prato de oração, falar de Deus. Vamos rezar para todas as famílias que perderam seus entes queridos nesta pandemia. Peço oração para toda a família da minha tia Nesi Maria Soares, que faleceu, fez 1 ano esse mês. Rezem pelos meus primos que estão tristes, não tiveram um momento de despedida com sua mãe por causa dessa pandemia, e tantas outras famílias também que perderam aí suas mães, seus pais, e que estão sofrendo. A gente tem muito exemplo na nossa comunidade. Então vamos rezar por todos, pedindo a Deus força para que a gente sempre esteja em comunhão com Ele. Não percamos nossa fé em Deus. Amém? Oremos. Ó Jesus Mestre, procuras figos e só encontras viçosas folhas, imagem do templo que não produz os frutos esperados. Então fazes uma limpeza, retirando do templo o que indicava abuso da casa de oração para todos os povos e exploração do povo. Corajosa e coerente tua atitude, Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus nos permitir. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.